Michael Jackson é internado depois de uma parada cardíaca. Essa pessoa está no hospital de Los Angeles. Os jornais mais September 11th, importantes dos Estados started out Unidos like again. O hospital de família não Falar sobre a existência de vida inteligente vivendo em outros planetas atrai a atenção de muita gente. Seja por medo ou curiosidade, buscamos respostas para uma das maiores perguntas da humanidade. Estamos sozinhos no universo? Não há nenhuma prova apresentada à população que comprove 100% a existência de vida inteligente extraterrestre. Algumas pessoas acreditam que o governo esconde informações, mas outras pessoas acreditam que extraterrestres simplesmente não existem e que tudo isso é uma besteira. Não sei de qual grupo de pessoas você pertence, mas uma coisa é certa: alguns casos são tão bem documentados e testemunhados por tanta gente que é impossível não dar certa importância. Então não perca tempo e venha conosco nessa viagem e acompanhe 3 casos muito curiosos que envolvem este assunto fascinante. Mas antes de começar, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal e dê uma força pra gente. Confira agora 3 casos fascinantes envolvendo extraterrestres e OVNIs. Número 3. Caso Roswell. Este é um caso sempre lembrado quando o assunto é OVNI e extraterrestre. A sua veracidade é permeada por testemunhos de pessoas importantes e principalmente por envolver muitos militares, fortalecendo a tese de que alguma coisa anormal realmente aconteceu. Vamos aos fatos. Segundo os relatos, na noite do dia 4 de julho de 1947, alguns moradores da pequena e pacata cidade de Roswell avistaram estranhas luzes sobrevoando a região, sem entender o que poderia ser aquilo. Na mesma data, durante um breve momento, radares militares detectaram objetos não identificados sobrevoando regiões do sul dos Estados Unidos. William Wood, que vivia nas proximidades da cidade, diz ter visto na noite do dia 4 de julho um objeto brilhante que passou sobre seu rancho. E seguindo mais adiante, ele percebeu a queda deste objeto voador, a alguns quilômetros dali. Na manhã do dia seguinte, Will e seu pai partiram na direção da queda daquele objeto. Durante a viagem pela rodovia, eles perceberam que todas as estradas que davam acesso à direção da queda do objeto estavam bloqueadas por militares, e a sua tentativa de visualizar o que poderia ser aquela luz foi interrompida. O relato de Mac Brazel, um fazendeiro da região, conta que na manhã do dia 5 de julho, enquanto caminhava por sua propriedade, ele encontra destroços de objetos metálicos espalhados por uma grande área. Achando tudo aquilo muito interessante, ele recolhe algumas partes daqueles materiais e não consegue entender o que poderia ser tudo aquilo. Sendo assim, ele resolve levar para seus vizinhos, mas eles também não conseguem identificar o que poderia ser aqueles destroços. Ainda segundo Mac Brazel, quando no mesmo dia retorna para sua propriedade, na tentativa de recolher mais objetos, fica surpreso, pois havia um cerco feito por militares não autorizando nem mesmo ele a se aproximar daquela área. Com a presença da Força Aérea na região, a repercussão foi muito grande, e alguns veículos de informação estavam presentes na cidade. Tanto que alguns dias depois, a imprensa já divulgava a queda de um disco voador em Roswell. Mas olha só que interessante. Algumas horas mais tarde, os veículos de comunicação desmentiram a notícia e publicaram erratas, sob a justificativa de que haviam se confundido e que simplesmente foi a queda de um balão meteorológico. Muito estranho tudo isso, não é? O caso ficou esquecido por um tempo, até que ex-militares aposentados que participaram diretamente do recolhimento dos destroços naquele dia 5 de julho de 47 relatam que não haviam simplesmente destroços, mas também corpos de seres muito estranhos. Um ex-agente funerário chamado Glenn Dennis relata que nos dias que sucederam a suposta queda do objeto voador na cidade, recebeu uma série de estranhas ligações de um agente funerário da base aérea militar, que dentre vários pedidos, pediu também que Dennis desse dicas sobre como conservar corpos e seus fluidos parcialmente queimados, sem que houvessem alterações químicas.
Ainda em seu testemunho, Glenn Dennis conta que uma amiga enfermeira ajudou os médicos do governo na limpeza de pequenos corpos no hospital da cidade. E ao falar sobre esses corpos, ela conta que tinham mais ou menos 1,20 m de altura, cabeças grandes, pele acinzentada e olhos negros. Esse caso ganhou muitos capítulos com o passar dos anos, surgindo mais testemunhos de pessoas envolvidas e alimentando cada vez mais as teorias da conspiração, dando ainda mais um ar de mistério e curiosidade. Mas o caso Roswell ganhou muita notoriedade aqui no Brasil no ano de 1995. Quem aqui não se lembra daquela notícia do Fantástico que televisionou em rede nacional uma suposta fita vazada por ex-agentes do governo americano e que mostrava a filmagem de uma autópsia feita na Área 51, em um dos extraterrestres encontrados em Roswell, no ano de 1947. Eu era criança e lembro direitinho desse dia. Olha, ficamos tensos aqui em casa. E você, já tinha visto esse vídeo? Número 2. Incidente em Varginha. Já se passaram 23 anos deste caso. Não sei se você sabe, mas este é considerado um dos maiores acontecimentos da ufologia mundial. Isso mesmo, mundial. Principalmente por envolver exército, muitos avistamentos simultâneos de OVNIs e ainda teve até morte de um policial, causando muita polêmica até hoje, por ainda não estar totalmente esclarecido. No dia 20 de janeiro de 1996, o Brasil foi sacudido com a notícia de que seres extraterrestres haviam sido vistos e capturados na cidade de Varginha, em Minas Gerais. Com o passar do tempo, este caso tem se revelado ainda mais intrigante e que realmente algo sinistro aconteceu naquele dia. Na noite e madrugada do dia 13 de janeiro de 1996, algumas pessoas da área rural da cidade de Varginha testemunharam algo estranho. Uma coisa voando pelos céus sobre suas propriedades. Há muitos relatos e testemunhos de pessoas simples dos sítios e chácaras da região que contam dezenas de fatos e relatos que se encaixam e se confirmam entre eles. Já no dia 14 de janeiro, dia seguinte após os avistamentos da área rural, o Corpo de Bombeiros de Varginha recebe uma ligação de um morador, comunicando que havia animais estranhos rondando a mata do seu bairro e que as pessoas estavam assustadas, porque esses animais tinham características estranhas. Segundo algumas pessoas que presenciaram o fato, no momento em que os bombeiros entraram na mata, havia junto com eles um caminhão da Escola de Sargento das Armas, uma espécie de quartel, com base na cidade vizinha, Três Corações. Eles ainda contam que pouco tempo depois, após os homens entrarem na mata, puderam ouvir tiros, assustando os moradores do bairro. Logo em seguida, os bombeiros e militares saíram da mata carregando 2 sacos pretos, desses que carregam corpos, sendo que um desses corpos ainda se mexia. Os corpos foram colocados no caminhão da ESA e partiram. Porém, na tarde do dia 20, aconteceu o fato mais relevante deste caso. Os relatos de Kátia, Liliane e Valquíria à imprensa agitaram as notícias e causaram muita histeria, ganhando as páginas dos principais jornais do país. Resumidamente foi assim. As 3 moças voltavam para casa pelo caminho de sempre. Mas em determinado momento, ao cortar caminho por um terreno, Kátia viu algo agachado no canto de uma das paredes e deu um grito, assustando suas companheiras, que acabaram olhando na mesma direção, vendo também a criatura, que segundo elas tinha a pele marrom e viscosa, protuberâncias na cabeça e olhos vermelhos. Em diversas entrevistas, elas sempre confirmaram o que viram, descrevendo a criatura da mesma maneira, alegando sempre que não era um animal nem um ser humano, o que deixa todo mundo com um certo frio na espinha. Quando chegaram em casa, Lilian e Valquíria, que eram irmãs, assustadas, contaram para sua mãe o que viram. Então, em companhia de Kátia, a moça mais velha, a mãe seguiu até o local onde elas falaram que viram a criatura. Mas como era de se esperar, já não tinha mais nada lá. Só um homem que disse que os bombeiros tinham passado por ali e recolhido um estranho animal. Na noite do mesmo dia 20, uma dupla de policiais estava em missão na mesma rua onde as meninas viram a criatura. Nessa noite, choveu muito lá em Varginha, e o policial que estava conduzindo a viatura quase atropela uma coisa que passa correndo na frente de seu carro. O policial Marco Eli Xerezi, que estava no banco do passageiro, abriu a porta e saiu correndo atrás da criatura. E mesmo sem nenhum preparo, sem luvas de proteção, sem máscara, ele conseguiu pegar o bicho. Com isso, eles levaram para o hospital da cidade, onde inclusive uma ala ficou isolada para tratar deste suposto ET. Mas depois de alguns dias,
algo muito bizarro aconteceu. Veja só. No dia 15 de fevereiro de 1996, morreu o policial de 23 anos de idade, Marco Elixerezi, aquele mesmo que capturou a criatura com as mãos. Após ficar internado por alguns dias no centro de terapia intensiva do Hospital Bom Pastor, ele não resistiu e morreu de infecção generalizada. Mas o mais curioso é que nenhum médico pôde dizer o que causou esse quadro no jovem policial. Muita gente afirma que isso aconteceu porque ele pegou o ET com as mãos, sem preparo e sem nada. Dentre muitos mistérios e curiosidades que envolveram este caso, um dos mais chocantes foi também uma entrevista que Dona Helena, que era a mãe das meninas que viram o ET no terreno, onde ela conta que 4 homens de terno preto intimidaram sua família e até ofereceram dinheiro para que as meninas desmentissem toda a história contada para a mídia. Olha só que cabuloso! Ainda há muitos outros relatos em Varginha que até hoje chamam a atenção e se multiplicam, por isso é um dos principais casos da ufologia mundial. Número 1. Mensagem de Arecibo. No dia 16 de novembro de 1976, o radiotelescópio de Arecibo, localizado em Porto Rico, envia ao espaço uma mensagem especialmente desenvolvida por Frank Drake, um matemático, e Carl Sagan, um dos mais renomados astrônomos da história. Mas o que havia de tão especial nessa mensagem? Ela foi uma mensagem enviada ao espaço em código binário, que é basicamente uma forma mais fácil de se decodificar, pois, se teoricamente a mensagem fosse recebida por uma forma de vida inteligente que já possui os conceitos básicos da matemática, seria mais fácil ser decodificada e entendida por esses seres. O telescópio de Arecibo enviou tal mensagem na direção de um grupamento de estrelas que está a cerca de 25 mil anos-luz de distância da Terra, ou seja, a mensagem demoraria 25 mil anos para chegar ao seu destino. Mas o que queremos realmente saber é o que tinha nessa mensagem. Bom, nela continha algumas informações. O nosso sistema básico de matemática, de 1 a 10, a codificação dos elementos básicos para a constituição da vida na Terra, compostos do DNA humano, um desenho da forma humana, a população mundial na época, 4 bilhões, e a estatura de um homem adulto na época, que era mais ou menos 1,70. Uma representação do nosso sistema solar e, por último, uma representação ou desenho do telescópio de Arecibo, que enviou a mensagem. E só por curiosidade, esse foi o sinal mais potente enviado por nós ao espaço. Quando a mensagem foi enviada, houve uma certa polêmica e debates. Isso porque existem cientistas e astrônomos que são totalmente contra adotar esse tipo de postura, onde eles acreditam que ao enviar barulho ao espaço, se houver realmente uma raça inteligente que seja capaz de receber e decodificar essa mensagem, podem muito bem seguir o rastro da mensagem, nos localizar, podendo não ser tão amigáveis quanto imaginamos e gostaríamos que fossem. E você? Acha que enviar mensagens ao espaço é uma atitude inteligente? Conta aí pra gente a sua opinião. O tempo passou, os debates cessaram e a vida correu normalmente após o envio da mensagem ao espaço. Até que 25 anos se passaram, Carl Sagan já havia falecido e no dia 14 de agosto de 2001, ao lado do maior radiotelescópio inglês, o de Shibbleton, surge uma imagem nas plantações. A imagem de um rosto muito complexa e bem feita. Impossível ter sido obra daqueles falsificadores em apenas uma noite. Primeiro, que a técnica utilizada jamais havia sido vista antes. A riqueza de detalhes era impressionante, e mesmo que fossem falsificadores, demorariam dias para fazer esse serviço, e mesmo assim não alcançariam tanta perfeição. Esta imagem chamou a atenção do mundo, e impressionou ainda mais porque com o passar do dia, dependendo da incidência dos raios solares em determinadas horas, o rosto ficava mais nítido visto de cima. Mas o que também chamou a atenção é que esse rosto não tinha uma definição perfeita, para a gente saber se era uma figura humana ou não. Dá uma olhada, o que você acha? Isso aí era humano? Comenta aí embaixo. Mas o motivo pelo qual este caso se tornou um dos mais interessantes de todos os tempos da história da ufologia mundial acontece 3 dias depois, no dia 17 de agosto de 2001. Afastado mais ou menos uns 200 metros de distância da primeira imagem que surgiu nas plantações, aquele rosto estranho, agora aparece uma outra, ainda mais intrigante. Veja só, o que te lembra isso? Isso mesmo que você está pensando.
A imagem que surgiu durante a madrugada apresentava o mesmo padrão binário de Carl Sagan enviado ao espaço 27 anos antes. Quando os astrônomos e matemáticos decodificaram a mensagem, puderam perceber o mesmo padrão nessa suposta resposta. Isso para que pudéssemos entender também de maneira rápida e simples. O que tinha nessa mensagem? Na suposta resposta alienígena, a base matemática é a mesma, de 1 a 10. Os elementos básicos para a constituição da vida tinham algumas alterações. Alguns compostos do seu DNA eram diferentes, inclusive o formato. A morfologia deles é diferente e a população deles é bem maior, cerca de 12 bilhões, e a estatura menor, cerca de 1 metro de altura. Representação do sistema planetário deles possui 9 planetas, sendo que 3 deles já haviam sido colonizados. E a representação do telescópio que enviou a mensagem deles é muito mais complexa. Veja só. O caso é extraordinariamente interessante, mas na cabeça de algumas pessoas vinham algumas dúvidas. Se a mensagem demoraria 25 mil anos-luz para chegar até seu destino, como já foi respondida tão rápido? Alguns astrônomos e estudiosos que se debruçaram sobre este caso acreditam que a mensagem de 74 pode muito bem ter sido interceptada em um ponto mais próximo do espaço e respondida a nós muito antes de imaginarmos. Com uma tecnologia mais avançada, talvez seja possível captar algo mais facilmente e enviar respostas com maior velocidade pelo espaço. O que você achou desses casos? Você é daqueles que acha que é tudo mentira para assustar criança? Ou é daqueles que acredita na existência de vida inteligente fora da Terra? Qual a sua opinião sobre esses supostos extraterrestres nos visitando e deixando mensagens para nós? Será que o governo esconde alguma coisa da gente? Bom, comenta aí para sabermos a sua opinião. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Valeu, galera, e até a próxima!